Então, esse aqui vai ser um debate, né? E aí eu queria, antes da gente começar a ver algumas citações e ler algumas coisas, eu gostaria de que vocês pudessem pensar nessa situação hipotética que eu coloquei aqui na tela para a gente. Vamos imaginar que cada um de vocês está saindo da sua casa, né? Você vai sair da sua casa com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. Você vai ir de carro nessa viagem. Quais são as coisas necessárias de que você precisa fazer para preparar o carro para essa viagem? Primeiro verificar se o carro tá ok, né? Porque se não tiver ok o carro, você não chega lá, né? Pneu, step, mas o fundamental é o próprio motor, né? Tem que ver se está tudo ok, a questão de manutenção. Aí depois tem as outras coisas que são complemento, né? E assim, complementando, eu acredito que é o objetivo da aula, o que você disse, o motor seria o nosso eu espiritual, né? Nosso, a parte interna. E as coisas a mais seria o step, encher o pneu, enfim. Pegar comida ou dinheiro seria as outras coisas que acrescenta, né? As escrituras e tudo mais que faz com que tudo se torne aí uma viagem segura até chegar ao destino final. Ter um mapa também, né? Além das provisões que o Robert falou, dos cuidados com o carro e dinheiro e alimento, mas saber qual caminho, né? Ter um mapa, a rota, qual a rota que eu vou seguir para chegar lá. Como eu não dirijo, acho que aqui no grupo eu acho que eu sou o único que não dirige, eu provavelmente não iria de carro. Não, mas mesmo que você fosse acompanhado de alguém, provavelmente você gostaria de certificar de que as Lógico. coisas estão ok, né? E Até aí, porque assim, eu ia fazer uma vistoria completa no carro da pessoa. os irmãos aí irmão Mauro, meu irmão Messias aí que viajam bastante de carro. O que vocês costumam fazer no carro de vocês para ter uma viagem tranquila, né? Ter uma segurança durante a viagem? Eu posso dizer que os meninos não estão fora dos padrões que devem ser aplicados, né, para fazer uma viagem segura. Verificar mesmo todos os detalhes do carro, né, tanto o motor como as partes externas, né, que é pneus, freios, faróis, ou seja, você tem que estar com o seu carro totalmente em condições para você fazer uma viagem segura. E, contrário a isso, não tem como você fazer uma viagem segura. E o restante aí é básico, né? Você precisa de dinheiro para alimentação e outras coisas mais que pode acontecer. Não, deixando um pouco mais claro, não é viável que você ande com muito dinheiro no bolso também, porque viagem é um pouco perigosa. Só esse detalhe aí que eu estou entrando nele, um pouco fora da parte aí que nós estamos falando, motor e parte mais externa do carro. Mas é isso aí, tá? Eles estão bem, o Walter foi muito bem aí na checagem total do carro. Tem que ser feito sim. Para fazer uma viagem segura, tem que ser assim. Penso também que poderia haver a documentação do carro se está com documentação em ordem. Claro, para do motor no caso aí. Também planeja as paradas, né? Uma viagem longa, não só a rota, também as paradas. Eu lembro quando eu estava na missão, o Messias ele foi para Bahia, eu acho. E aí, de repente, num belo domingo, ele aparece na área que eu tava. Que foi uma parada que ele planejou num domingo para poder ir na igreja lá. E ele apareceu lá na ala. Então, planejar as paradas. Exatamente. Então,
toda viagem a gente tem que haver um planejamento, né? E o nosso principal meio ali tem que estar bem organizado, tem que estar pronto para essa viagem. Eu listei algumas coisas que pode ser feita durante uma viagem, como verificar pneu, checar óleos e fluidos, conferir a suspensão do carro, avaliar a parte elétrica, testar freios e conferir outros itens de segurança. Então a gente sabe que a gente vai lá, faz uma manutenção preventiva no carro, faz todo um planejamento, só que durante a viagem ele pode ocorrer algumas coisas. Não, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. Então, se a gente faz Não, tá bom aqui, tá bom. Obrigado, Diogo. Se a gente, no meio do caminho, encontra uma neblina, qual é a instrução que a gente tem? Ligar os faróis. Sob chuva, redução de velocidade. Então, existe várias, além da preparação que a gente teve antes, durante essa viagem, haverá situações a quais a gente também precisa estar preparado. Então, a pergunta importante, pegando esse contexto, mas falando agora do lado espiritual, na opinião de vocês, por que que a preparação é importante? Por que é importante se preparar para qualquer coisa que nós formos fazer? Presidente, acho que a preparação ela nos ajuda a estar pronto para qualquer coisa que acontecer. O senhor ele preparava neve para construir o barco, né? Porque ele teve fé e fez acontecer, né? Então ele estava se preparando para chegar à Terra Prometida. Então quantas coisas eles passaram, né? Mas enfim, eu estou querendo dizer que, poxa, a preparação é realmente essencial para que nas dificuldades a gente possa continuar firme, né? É agora a pandemia. A gente teve que se preparar assim, psicologicamente, se readaptar, todo mundo aqui, todo mundo que está aqui. Todo mundo foi atingido com isso, né? Uns mais, outros menos, mas de qualquer forma foi. Então, assim, a preparação espiritual em todas as coisas, eu acredito ser muito importante para que a gente possa entender com um olhar crítico, espiritual, para que tudo é um propósito, tudo o Senhor estar, né? Não é porque é algo difícil que ele não está. Então, a preparação da mente, a preparação da pessoa em si, ela ajuda também a ter oportunidades, né? Ou seja, a nossa vida é um ensinamento, é uma preparação para algo específico e sempre devemos entender isso. Eu quero sempre entender isso, para que seja fundamental na minha vida, porque é importante. Se não tiver isso, a gente não tem oportunidades. Em qualquer coisa, né? Espiritual, material, que seja, preparação faz parte. Oh, presidente, um dia íbamos a viajar no templo e onde nós morávamos entre 8 a 9 horas para chegar no templo lá no meu país. Estamos falando hoje, não? Que se o carro está bem, se vai dar certo, todo está ótimo, levar água, todo. Depois que estava todo pronto, alguém me falou assim, não? Mas você está bem para dirigir até lá? E nós temos que lembrar muitas coisas ainda, não? Porque se é um viagem longo, tem que dormir mais cedo, tem que ser preparado também fisicamente, espiritualmente, como está falando Robert, estar com todos os sentidos sempre bom para poder dirigir. Porque muitas vezes acontece acidente quando nós, um exemplo, a pessoa que não dorme bem, negócio caminhoneiro, não consegue dormir direito e acontece um acidente por isso, por ficar muito. Mas nós podemos estar preparados, como falou Robert, já estar sempre preparado para poder dirigir o carro. Não somente o carro ter 100%, senão nós também. E essa é a medida que nós fazemos todos os dias. Vocês sabem, hoje eu estou trabalhando um pouco longe, não? E tenho que, a vezes, ir em meu carro, e acho que são 117 quilômetros já está lá. E eu sei que tenho que dormir mais cedo, porque vou recordar mais cedo para poder dirigir bem. Mas a parte que falou Robert, eu quero recalcar que é muito bom não estar preparado física e espiritualmente também, não somente o carro.
Quem mais gostaria de comentar por que a preparação é importante, na sua opinião? Para qualquer coisa, né? Que o senhor passou lá no grupo sobre aquelas ponderações, eu respondi aquele lá, respondi para mim, né? Eu fui fazendo, cada tópico eu fui fazendo uma resposta lá. E um deles eu coloquei que a preparação é coisa do passado. Eu me preparo no passado, me preparo hoje e vivo a preparação no futuro. E não é aconteceu um acidente, aí eu me preparo para ele, depois que aconteceu o acidente. Não, eu tenho que me preparar para evitar acidentes. Eu tenho que preparar para ter saúde, para ter condições de fazer as coisas futuras. Então, a viagem é a mesma coisa. Eu quero fazer uma viagem, não tenho habilitação para dirigir. Meu carro está irregular, meu carro está com problemas mecânicos, problemas elétricos, está com problemas de alguma coisa que precisa ser feito lá, precisa trocar, está sem combustível, está com vazamento não sei aonde, o espelho o vidro está trincado. Então, tudo isso é problema. Então, a gente prepara, a preparação ela é agora, e quando surgem as situações, eu já devo estar preparado. Não eu me preparo quando a situação chegar. Fica complicado, né? Quando a gente vai buscar um emprego, se a pessoa pergunta quais são as suas habilidades, fala, não, eu vou desenvolver agora, eu não sei, não tenho nenhuma. Aí não dá. Preparação, você investe, se prepara e trabalha ao longo da vida, e quando surgirem as situações, você já está preparado. Eu penso assim. E vai corrigindo algumas coisas que precisa ajustar, alguma coisinha. Furou um pneu, aí vai lá e ajusta. Olha, a lanterna queimou, troca a lanterna, e assim vai. Não sei se eu desviei do propósito da resposta. No meu caso, eu não sei se alguém vai fazer isso como regra geral, mas eu tive uma orientação de um líder, não me lembro quem foi, para que quando fosse fazer uma viagem, pedisse uma bênção do sacerdócio para poder fazermos aquela viagem tranquila. E eu botei isso em prática na minha vida. Sempre que eu vou viajar, eu procuro meu bispo, o presidente do coro, alguém, né, portador do sacerdócio, que possa me dar uma bênção para que eu possa fazer a viagem com mais tranquilidade. Obviamente, depois de tomar esses devidos condições aí do carro, minha condição física, e essas coisas realmente, daí depende muito de mim. E a parte espiritual, eu tenho feito isso na minha vida. Eu gosto muito de viajar, somente eu e minha esposa. Então eu tenho um carro bem à vontade e eu carrego coisas como refrigerante, água, algum tipo de lanche dentro do carro. Isso para que eu possa fazer uma viagem mais longa, parando o menos possível. E eu acho que esse tipo de coisa eu ponho em prática na minha vida. Não é que, não sei, a parte de ter uma bênção talvez seja importante para todo mundo. Obrigado, irmãos. Quem pode ler para a gente essa citação do presidente Russell M. Nelson, que ele disse na última conferência de outubro agora? Posso? O presidente Russell M. Nelson disse: "O adversário nunca para de atacar, portanto, nunca podemos parar de nos preparar. Quanto mais autossuficientes formos, material, emocional e espiritualmente, mais preparados estaremos para frustrar os ataques incansáveis de Satanás." Exatamente. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa declaração profética do presidente Nelson? Onde está? Não apareceu para mim aqui, não. Passa a página, Messias. Não sei como está no seu celular. Passa para o lado que aparece.
Eu acho que você deve estar vendo só os participantes. Arrasta para a esquerda, Messias. Se alguém gostaria de fazer algum comentário. Então, essa questão de preparação é muito legal, até mesmo pelo que o presidente falou. Ele fala que Satanás ele vai estar constantemente nos atacando, né? Então nós precisamos estar constantemente nos preparando. E a preparação em si, a gente visa, quando a gente se prepara, reduzir o máximo do impacto que nós vamos sofrer possível. Reduzir o máximo até mesmo deixar neutro, né? Eu digo isso não só na parte espiritual, mas na parte material também, né? Por exemplo, uma preparação que a gente estava falando sobre viagem, carro, seria ter o step em dia, ter uma forma de você trocar uma lâmpada reserva, manutenções básicas. Então, a nossa preparação espiritual é para nós nos prepararmos para minimizar o máximo possível o impacto das tentações e adversidades de Satanás. Então, quanto mais preparado, melhor. Vai ser menor ainda esses impactos. Muitas vezes nós nem vamos sentir, mas muitas vezes serão grandes porque vai depender da nossa preparação. Então, sempre vai ter. Nós não sabemos como, por isso que a gente precisa se preparar de todo quanto é jeito. Uma guerra, a gente não sabe por onde nós vamos ser atacados, né? Sabemos que vamos ser atacados. Então, a gente precisa se proteger de todos os lados. Presidente, uma vez aconteceu uma coisa comigo, não sei se já aconteceu com os irmãos. Eu tinha, se não me engano, era um Fusca. E o pneu, o pneu do carro furou e eu coloquei o step e coloquei o outro pneu lá no lugar do step. E falei, não, precisa arrumar. Aí foi passando, os dias foram passando e eu não mandei arrumar o step. Aí sabe o que aconteceu? Furou o outro pneu. Aí eu fiquei com o step furado dentro do carro e o outro pneu furado, que aí eu não conseguia andar. Aí tive que ser, alguém foi me socorrer lá, não lembro quem foi, acho que foi meu sogro que foi a socorrer, porque eu não estava preparado para prosseguir a viagem. Foi um descuido meu, eu achava que eu podia, qualquer hora eu podia consertar o pneu e não fiz. Presidente, siento que o Señor, Él nos comienza a abençoar, cumplimos con lo que nos hacemos todos los días. Y yo, gente, me siento que no faço tan abençoando agora. Muitos com pandemia, que ya vamos a entrar a 9 meses de pandemia, donde casi todo paró, poder salir y se tornarse ya autosuficiente. Yo me considero parte de eso. En ese tiempo de pandemia, eu não parei de trabalhar ni un dia. Eu converso com muitos irmãos, eu vivi o dia a dia com as pessoas na rua, onde estamos fazendo serviço, e ainda, eu vou ser conhecedor de isso, ¿no? Que estou trabalhando em um lugar um pouco mais longe da família, estou durante a semana lá e o fim de semana estou em casa. Y otra oportunidad que nos dio el Señor es que ya mi esposa consiguió esta semana ya traer un salón de belleza en casa. Así que ela va a estar con los filhos de esa benção, ¿no? De ser suficiente ya completo. Hablando con mi esposa, ¿no? Y acho que no estoy haciendo lo necesario más. El Señor me está... Y ela me fala assim, mas é porque você paga su décimo, é porque você não está fazendo.
Só se você se sente que isso é o que falou o presidente Messias, nós temos que dia a dia. As bênçãos bem, só que não queremos que tudo venga rápido. Não conseguimos esperar. Não falou irmão Pedro, não sabemos como. Irmão Terrerina, sua ligação está vindo muito picotada para mim, eu não estou entendendo muito bem. Entrando errado aí, dice. Você me está vendo, presidente? Está vindo muito picotada a ligação, Okay. a sua fala. Eu entendi que você está trabalhando, sua esposa fez um salão, mas está meio picotado. Eu estava dando mi testimonio, ¿no? Que soy parte de lo que falou o bispo, de las bênçãos que uno tem, y hemos, como familia conseguimos en esta época de pandemia, porque eu falava que mas el Señor, con eso poco que yo estoy haciendo, hemos sido amados. Y yo soy una persona que soy muy con todos vocês também, especialmente con nuestro país, ¿no? Porque mais a preparação, como o presidente Messias falou, é tempo todo. Não hay que parar ni hoy ni amanhã. O sea, no tenemos ferias. Las cosas del Señor no hay ferias. No hay que hoy paro, hoy no voy a la iglesia, hoy no faço, no tem férias. Eso queria falar, presidente. Walter, você tinha levantado a mão para... Tô falando sobre essa preparação, né? O presidente Edivaldo e eu, nós trabalhamos numa empresa de saúde ocupacional, e antes de começar o isolamento, nosso diretor começou a nos falar, nosso diretor médico, né, sobre algumas coisas, sobre o possível isolamento. E eu comecei a alertar meus familiares, né, minhas irmãs, meus cunhados, minha mãe, falando assim, comece a se preparar, se vocês não tiverem armazenamento em casa, comece a comprar algumas coisas a mais, porque nós não sabemos como vai ficar isso. Se tiver o isolamento, é capaz das pessoas correrem para o mercado, algumas coisas aumentarem de preço. E eu fui, a cada novo alerta, né, do nosso diretor médico, eu fui alertando meus familiares. E aí, eu ficava lembrando muito de uma frase que o Mauro falou uma vez, logo que eu voltei de missão, quase 20 anos atrás, talvez ele nem lembre disso, falando sobre armazenamento, ele falou assim que ele tinha, se a familiares dele passasse necessidade, ele tinha armazenamento dele e soja para os familiares. Né, que ele quis dizer que ele estava cuidando do armazenamento dele, mas também, de certa forma, guardando para se os familiares deles precisassem de uma necessidade, ele poder socorrer. E aí, meu cunhado, no dia que a gente fez a reunião, e eu falei sobre a preparação, meu cunhado ficou com vergonha de me contar que ele tinha acabado de pedir demissão do emprego, porque ele achava que ele não estava gostando muito do lugar que estava trabalhando, e falou assim, eu vou trocar para um próximo. E 2 semanas depois que ele pediu demissão, veio o isolamento social. Né? E eu fiquei pensando assim, né, como o senhor tinha me preparado, né, de guardar as coisas, de economia, até no meu trabalho mesmo, né, o senhor, a minha preparação em assumir novas posições, eu já estava preparado quando, um pouco antes da pandemia, eu teve uma mudança profissional dentro da empresa e eu consegui ajudar meus familiares durante a pandemia. Mas eu fiquei pensando, quanto o senhor vai nos dando os alertas para preparação, né? Os membros da igreja, acima de qualquer outro povo, deveria ser o povo mais preparado, porque o Senhor está nos avisando de situações desde que o mundo é mundo. Né? Você tem os alertas do Senhor no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Doutrina e Convênios, no livro de Mórmon, e nos profetas atuais, o Senhor sempre vem nos pedindo para nos preparar e sermos autossuficientes, tanto material quanto espiritual, emocionalmente, fisicamente. E hoje, quando o bispo falou no discurso dele, né, que a ala estava bem, eu fiquei muito feliz, porque o presidente Messias foi bispo, o Edivaldo já participou do bispado, o Dom Américo. A gente já sabe que muitas vezes nós tivemos que ajudar muito os membros da ala.
né? E saber que a nossa aula já está mais autossuficiente quer dizer que os membros têm ouvido mais a voz do Senhor e se preparando em todas as coisas. E eu sou muito grato pelo Senhor sempre ter alertado, né? Quando eu falo que os membros da igreja deviam ser os mais preparados, é porque desde que nós ouvimos falar do Evangelho a primeira vez, nós ouvimos falar sobre preparação, sobre sermos autossuficientes, né? E às vezes a gente quer tomar uma decisão, e toma uma decisão por nós mesmos antes de consultar o Senhor. E consultar o Senhor faz parte da preparação de mudanças, né? Porque Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Se nós nos aconselharmos com o Senhor, ao tomarmos nossos cuidados, a nossa preparação, as coisas vão acontecer de uma maneira mais leve, mais suave. Não que a gente nunca vá passar desafios. Até no discurso da aula que nós temos, eu gostei muito de uma parte que ele fala que o Senhor, ele nos deseja que façamos coisas acima da nossa capacidade, mas façamos aquilo que somos capazes de fazer naquele momento. E isso faz parte da nossa preparação. Como eu estou preparado hoje para a situação desse Covid, dessa pandemia? Como eu estou preparado para suster minha família? Como eu estou preparado para servir no meu sacerdócio? Como eu estou preparado para cuidar dos membros da igreja, né? Do reino do Senhor? Tudo isso faz parte da nossa preparação e o Senhor tem nos alertado constantemente. Obrigado, Walter, irmãos, que compartilharam. Gostaria de compartilhar com vocês, a gente tem 6 minutinhos, uma escritura, e logo na sequência vem um vídeo, vamos ver se dá tempo da gente assistir também. Quem pode ler para nós essa escritura, por favor? Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa. Sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Exatamente. Então, essa escritura resume muitas das coisas que nós já comentamos aqui, né, que os irmãos comentaram, sobre a preparação. Então, a gente tem que preparar como diz a escritura, todas as coisas necessárias. Então, a gente tem que se preparar na oração, no jejum, na nossa fé, no aprendizado, de forma que as bênçãos elas possam vir, né? Eu vou passar para vocês um vídeo agora do presidente Gordon B. Hinckley, e aí provavelmente vai dar para fazer talvez um comentário, ou a gente pode sair e voltar no mesmo link para ingressar na reunião novamente. Deixa eu só fazer. Assim como houve calamidades no passado, esperamos mais no futuro. O que fazer? Podemos dar ouvidos às advertências. Há 75 anos, nosso povo vem sendo aconselhado e incentivado a fazer preparativos a fim de garantir a sobrevivência, caso haja uma calamidade. Podemos reservar um pouco de água, alimentos básicos, medicamentos e roupas. Devemos ter um pouco de dinheiro reservado para os dias difíceis. Não devemos nos esquecer do sonho do faraó referente às vacas gordas e magras, as espigas cheias e as miúdas, cujo significado, interpretado por José, indicava anos de fartura e anos de escassez. Alguém gostaria de acrescentar algum comentário? Conseguiram ouvir bem o que o presidente Gordon B. Hinckley disse? É aquilo que eu falei, né? O nosso povo está sendo orientado a se preparar desde sempre, né? A preparação para nós não é um assunto novo, mas é um assunto que precisa ser de manutenção constantemente, né? Porque vai entrando novas pessoas e muitas vezes nós precisamos ser lembrados pelo Senhor de que precisamos melhorar nossa preparação.
Exatamente. E o interessante é que o presidente Gordon B. Hinckley, ele cita sobre calamidade, né? A gente se preparar para alguma calamidade que poderia vir. Esse discurso, se eu não me engano, foi um dos últimos discursos do presidente Hinckley. O presidente Hinckley, eu não tive o privilégio de ouvir muitos discursos dele, né, quando ele ainda estava vivo, mas muitas pessoas disseram que ele falava muito sobre essa preparação para questões de armazenamento, se preparar para calamidades. E a gente percebe, né, como o bispo disse hoje pela manhã, como os profetas eles têm uma visão além daquilo, né? Ser um pouquinho nerd aí, né? Como no Thundercats, né? Eles usavam a espada justiceira para ter uma visão além do alcance. Então é exatamente o que os profetas eles nos proporcionam, essa visão além do alcance. Se a gente ouve o profeta, ouve a liderança da igreja, a gente tem essa preparação aí, a gente vai começar a enxergar além do alcance nosso, né? Eu me recordo uma vez, assim que eu cheguei à missão, em Goiás tem épocas de chuva e são chuvas muito fortes, né? E eu me lembro que uma determinada dia estava chovendo muito forte, era um dia de segunda-feira, pós-P-Day, e nós fomos sair para fazer o proselitismo e estava uma chuva tremenda. E a gente se abrigou em um determinado lugar, estava chovendo tão forte que os carros tiveram que parar porque não era possível enxergar 1 metro à frente deles. Eu nunca tinha visto uma chuva daquele jeito, né? E as lojas fecharam todas, a gente ficou abrigado dentro de uma farmácia. Então a gente percebe, né? Se a gente ouve os profetas, ouve os líderes da igreja, né? Ouve o conselho de outros líderes mundiais com relação à preparação para determinadas situações, a gente tem essa visão além do alcance. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo que nós assistimos agora? Presidente, só falar que algumas calamidades nem sempre vão ser doenças como nós estamos enfrentando, né? Não no passado não tão tardio, nós tivemos a greve dos caminhoneiros que afetou, né, a compra e o aumento de vários alimentos. Fora do Brasil, nós tivemos nossos países vizinhos aqui também que tiveram crises econômicas que o alimento sumiu dos mercados. Recentemente a gente está sofrendo com o aumento do preço do arroz, que os economistas falam que só vai voltar ao normal em março do ano que vem. Claro que isso daí tem algumas coisas que afetam, como a pandemia que estamos vivendo, mas algumas coisas podem acontecer. Algumas das calamidades nem sempre vão ser por doença, ou chuva demais, ou falta de chuva, mas pode ser uma série de situações que podem nos colocar individualmente como uma situação de calamidade. O presidente, o vídeo que você mostrou do presidente Hinckley, talvez lembre um pouquinho disso, acho que foi em 2007, o que ele falou. Eu lembro, nesse ano, eu estava trabalhando numa cooperativa de água, não assim como a Sabesp, aqui, claro que ela é pequena, não? E ele falava isso, não? Então, nosso presidente destaca falou que nós fizéramos o que o profeta havia falado. Então, aí eu cheguei em casa e falei com minha esposa, tem um monte de garrafas PET, e fui lá no fundo do quintal e comecei a acumular água nas garrafas, muita água mesmo, que com o tempo caiu todo o que eu fiz por peso de água. Mas a água se mantuvo aí. Não sabia por quê, mas já o presidente Taca falou que nós fazíamos isso. E aconteceu algo que jamais alguém vai pensar que ia acontecer. Eu trabalhando nessa empresa, tive um problema da pressão da água e o motor de uma das principais bombas de água queimou.
Entonces, no sé si tal vez alguien conoce eso, ¿no? Cuando quema una de la central, a agua va, procura dónde salir, o sea, procuró para otra bomba. Y cuando mandó toda la agua para otra bomba, con la presión de agua, quemó la otra bomba también. Para arrumar todo ese negocio de las bombas, demoró casi, acho que 10 días. Y por increíble que parezca, algo que hemos falado irmão Walter, ¿no? Que no es negocio a veces de chuva, catástrofe o toda esa cosa, es algo que acontece porque acontece. Mi ciudad ficou casi 10 días sin agua. Y yo trabajando ahí era algo inexplicable. Mas com a água que eu guardei em casa, tinha para comer, ainda para lavar roupa, não? E ainda, como falou alguém, não sei se foi o Walter, não? Nós conseguimos levar água para minhas famílias, parentes que tem aí, alguns membros da igreja, porque eu acumulei muita água, irmão. E nós, como membros da igreja, nós temos que prestar ouvido a lo que fala nossa liderança. E ainda nosso profeta. Ele nos vem falando que as coisas vão acontecer, mas não sabemos quando. Mas já falaram que vai acontecer. E a preparação, como falei anteriormente, é diária, todos os dias. O que vai acontecer se acontece isso? Já não temos que estar começando a preparar. Há uns 2 dias atrás, acabou o armazenamento de arroz que nós começamos a armazenar quase vai a falar uns 10 meses atrás. Recién acabó hace unos días atrás. Porque ya nos falaron que no tenemos que hacer almacenamiento en casa. Y a veces nos como miembros de iglesia somos fracos en esa parte, mas soy grato con mi esposa porque en esa parte nos comenzamos a hacer lo que nuestros líderes falaron, que comencemos a hacer almacenamiento en casa. Y estoy grato por eso. Obrigado, irmão Luiz. Então, eis uma grande pergunta, né? O que devo fazer para me preparar para encontrar com Deus? E aí, qual é a opinião dos irmãos, né? Aqui a gente está falando sobre, no caso, sobre o sacerdócio, né? Então, o que a gente deve fazer para ter esse preparo aí para o encontro com Deus? Que um dia vai acontecer, né? Espero que seja daqui um bom tempo para mim e para alguns irmãos aí, mais uns 30 anos aí. É que eu sou novo ainda, né? Então eu espero que eu vá pelo menos uns 60 anos mais, né? Eu quero mais uns 50. Então o que a gente deve fazer aí para essa preparação aí? Eu estava pensando sobre algo aqui, porque quando falaram sobre catástrofes e coisas do tipo, enquanto eu estava na missão, eu servi missão em Minas Gerais, e enquanto eu estava lá, aconteceu aquela catástrofe em Brumadinho, que estourou uma barragem e matou muita gente. E depois disso ter acontecido, principalmente justamente por ser lá em Minas Gerais, ter muitos problemas de barragem em muitas áreas, a missão passou a ter um plano de emergência. E basicamente o que a gente tinha que fazer era ler o plano, tá de acordo, entender o que o plano dizia e seguir o plano. Se manter calmo, primeiramente, e procurar um local alto, seguro, enfim, coisas do tipo. Caso acontecesse alguma catástrofe, tanto com a barragem ou com chuvas, enfim, que também aconteceu muito ruim lá. E pensando sobre o que a gente precisa fazer para se preparar com Deus, eu acredito que a gente tem que, no nosso caso, a gente não precisa inventar um plano, né? A gente já sabe que existe um plano. O Senhor fez um plano para nós, justamente para isso, para que nós consigamos nos encontrar com Ele. E nós precisamos seguir o plano. E a nossa parte aqui na Terra, pensando no Evangelho de Jesus Cristo, que é o que nós temos que fazer e seguir aqui enquanto nós estamos nessa Terra, nós temos que ter fé em Jesus Cristo, temos que buscar ter fé e nos arrepender todos os dias. É algo que, como o Walter falou em relação a que a preparação é um assunto que não é novo, mas deve sempre ser comentado, deve sempre ser lembrado. Em relação a isso, nós sempre temos que ser lembrados disso, né, de que nós temos que ter fé em Jesus Cristo e nos arrepender todos os dias, porque realmente a gente não sabe quando que o Senhor vai voltar, mas nós temos que estar preparados, né?
E o primeiro passo para a preparação, nesse caso, é realmente ter fé, primeiramente, e nos arrepender. E se nós fazemos essas coisas, os outros passos eles vão ser possíveis de ser executados também. Exatamente. Obrigado. Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre essa preparação para encontro com Deus? Sim, o presidente. Tá me ouvindo? Sim, sim. Então, essa questão de nos prepararmos para encontrarmos com Deus, ela é bem, vamos dizer, momentânea. Não sei se vocês no que eu vou falar vão conseguir entender. Porque é assim, nós não temos não sabemos que dia e que hora vamos deixar essa vida. E essa vida é o tempo de preparação. Então, como diz o presidente Messias, ele quer mais 50 anos, né? Ele foi bem generoso aí, porque eu pretendo ir até os 141, né? Mas... Vamos junto também, vamos lá. Eu pretendi até 141, mas a gente não sabe, né? A nossa vontade não é de Deus. E eu gostei muito aí de uma fala do presidente Messias, passado, já é passado, tem que viver o presente. E dentro das escrituras, como eu já disse no início aí, esse é o tempo de preparação, é o hoje, é o hoje. Eu não sei se amanhã eu estou vivo, eu não sei se à tarde eu estou vivo. Querer é uma questão de pessoal, mas quando nós estávamos no mundo, lá na presença de Deus, o que nós mais queríamos era morrer. É vir aqui, ganhar o corpo e morrer. Essa era a maior intenção nossa, era voltar para a presença de Deus. Agora, quando a gente está aqui, passou pelo véu, a gente fica com esse medo constante de morrer. Mas não adianta querer continuar com esse medo, não, que isso vai acontecer. Portanto, devemos estar sempre preparados todos os dias. Eu estive observando bastante o discurso. Eu vou ser bem rápido aqui, porque eu não estou muito tempo. Está preparando, olhando bem o discurso aí do bispado presidente, conselheiro, e mesma escritura que ele usou, você usou o vídeo aí do presidente Gordon Hinckley, né? Acho que foi isso. Então, ele fala lá sobre as vacas magras e as vacas gordas, ou seja, precisamos preparar para que não sejamos pegos de surpresa. Estudar o Evangelho, obedecer os mandamentos, ouvir nossos líderes, ler as Escrituras. Hoje nós temos aí o Vem Segue-me, que é fantástico para nos preparar. Eu acho que nós precisamos de estar conectado, muito conectado com essas situações aí. E porque nós temos um hino que fala: quando a noite vem, não há mais o que fazer. E isso está dentro de viver e morrer. Eu espero, eu faço tudo o que posso para estar preparado, e estou me preparando cada dia mais, cada hora mais, toda a oportunidade que Deus me dá para viver, para que eu possa estar, como diz o Elder no último discurso, estar recomendado para encontrar com Deus. Obrigado, irmãos, pelo compartilhar seus pensamentos. Aqui, nós temos algumas coisas que nós precisamos fazer. Acabou vindo antes do tempo. Vamos atentar primeiro o que está do lado esquerdo, que são as ordenanças de salvação. Então, primeiro, batizar-se, ser confirmado, receber o sacerdócio, no caso para os homens, receber a investidura do templo e ser selados. Então, ao realizarmos essas 5 ordenanças do sacerdócio e guardarmos os mandamentos atrelados a essas ordenanças, consequentemente, nós
impossível praticamente uma pessoa que guarda os mandamentos relacionados às ordenanças que fez não ser salva. Então, o presidente Boyd K. Packer, ele falou a respeito da realização dessas ordenanças, por que elas são importantes. Alguém pode ler para nós? O que devo fazer para me preparar para encontrar com Deus? 1. Batizado. 2. Confirmado. 3. Recebeu o sacerdócio. 4. Receber a investidura no templo. 5. Ser selado. O presidente Boyd K. Packer nos advertiu: a boa conduta sem as ordenanças do Evangelho não redimirá nem exaltará a humanidade. Ali a Rona, de janeiro de 1986, página 74. Bom, Messias, o que o senhor entende sobre essa declaração do presidente Boyd K. Packer? Qual a sua opinião a respeito disso? É que a exaltação está relacionada com ordenanças. Então, ser uma boa pessoa, fazer as coisas certas, sem as ordenanças, não é suficiente. Então, nós precisamos somar essas duas coisas aí. Ter uma boa conduta, ser pessoas justas, mas precisamos ter as ordenanças. Viver as ordenanças, senão até o próprio evangelho não teria propósito, porque você é bonzinho e tudo está resolvido. Não, nós precisamos fazer algumas ordenanças básicas. É como se fossem alguns créditos, algumas provas, algumas capacitações ao longo da vida, e isso vai somado com a nossa conduta, o esforço de ser justo e tal, é o suficiente para a gente conseguir. Exatamente. Então, a gente conhece muitas pessoas boas, pessoas que são excelentes no seu serviço ao próximo, são excelentes pessoas, mas elas não têm a ordenança de salvação. Então, quando eu li essa declaração, eu fiquei chocado com a declaração, mas é uma realidade. Não basta ser bom, né? Nós temos que ter as ordenanças do Evangelho. Então, para isso existe o trabalho vicário, o trabalho de salvação e exaltação por meio das ordenanças do templo. A gente tem a oportunidade de batizar nossos antepassados e outras pessoas para que recebam essas ordenanças. Então, a gente tem pessoas muito boas no mundo, a gente tem pessoas muito boas que estão relacionadas à nossa família antepassada, né? Que precisam dessas ordenanças. Então, o Senhor ele também proveu o meio para que essas pessoas elas consigam ter a oportunidade de serem redimidas aí por meio das ordenanças. Só para a gente encerrar, eu gostaria que alguém pudesse ler para nós essa última declaração feita pelo Elder Bednar a respeito das ordenanças de salvação. O Elder David A. Bednar ensinou: as ordenanças de salvação e de exaltação administradas na igreja, restaurada do Senhor, são meios autorizados pelas quais as bênçãos e os poderes do céu podem fluir para a nossa vida pessoal. Presidente, na minha opinião, as ordenanças não são criações da igreja que assim, olha, vamos colocar algo aqui chamado ordenança, e quem não tiver essas ordenanças, quem não for parte da igreja, quem não fizer essas ordenanças, aí a gente diz aí que não vai ser exaltado, tal, mas não é, o próprio Senhor instituiu isso. Não é invenção do profeta Joseph, não é invenção do presidente Nelson, não é invenção do presidente Macedo, do nosso bispo, não é invenção do presidente do Quórum. Então, são ordenanças. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, e tem muitas outras coisas. Quem não paga o dízimo vai ser queimado. Aquele que não adianta ter, se eu tivesse todas aquelas coisas, não tivesse caridade, não tivesse nada, seria.
Então, são coisas que foi o próprio Senhor que instituiu. Nosso papel aqui é compreender essas ordenanças, nos apegarmos aos convênios relacionados a ela e viver, se esforçar, esforçar, esforçar. Talvez a gente pense que tem que estar perfeito, não, eu sou perfeito, frontal é perfeito. Não, nós temos que estar num processo de santificação constante, não podemos desanimar, assim, jogar a toalha. Se alguém deu uma tropeçada ou teve algum enfraquecimento, recobrar o ânimo e seguir em frente. A exaltação não é para os perfeitos, a exaltação é para todos. Eu, particularmente, irmãos, eu tenho o maior medo de morrer, mas no sentido de não estar preparado. Esse meu medo é esse. Não é da morte em si, que é um fenômeno que o irmão Mauro falou, que isso aí não tem como escapar. Ainda bem que é assim, senão, irmãos, eu já tive uma namoradinha de adolescência, era menor de idade ainda. Eu acho que tinha uns 17 para 18 anos. Ela disse que uma vez uma cigana, ela morava no Nordeste, uma cigana leu a mão dela e falou: você vai morrer em tal data, vamos ficar no mês de abril. E ela falou: isso é bobagem. Depois, passado alguns dias, ficou com aquilo na cabeça e a data foi se aproximando e ela ficou angustiada com aquilo. Então, ainda bem que é desse jeito. A gente não sabe quando, mas nós vamos passar. Mas o meu medo não é a morte em si, porque é inevitável, mas não estar preparado. Quando que vamos estar preparados? Depois que você morrer, você vê isso aí. Não quero saber disso, eu quero estar preparado. Por isso que eu tento, sei lá, uma vez alguém perguntou: tem medo de morrer? Eu tenho medo nesse sentido. E por isso o desafio da gente tentar se esforçar para se preparar sempre, né? Muito obrigado, irmãos. Irmão Luiz? Oh, só o que falou o presidente Messias, não? É verdade, não? A palavra ordenança vem de uma ordem, não? É ordem espiritual para nós. Não tem como não fazer isso para estar na presença do Senhor. Nós precisamos disso para suportar a presença do Senhor. Se todos conseguimos estar lá, no outro lado, são atributos para que nós cheguemos à presença do Senhor. E por isso você falou algo certo, não? Tem muitas pessoas boas no mundo, pessoas que fazem muita coisa melhor que nós ainda, mas eles não precisam dessas ordenanças para chegar à presença. É o que nós precisamos. E a única pessoa que vai conseguir fazer tudo isso somos nós mesmos, não é ninguém mais. Eu não posso fazer por outra pessoa. Talvez botimos vicário, sim, mas não podemos fazer sellamento para minha salvação, é próprio meu. As pessoas que não conseguiram, nós estamos fazendo isso no templo, mas ser bautizado, entrar no bautismo, é tudo personal. A salvação é algo que gostaria, não? Que negócio é preparação. Nós temos que estar preparados sempre. E todos os dias assim. E já uma vez feitas as ordenanças, é contínuo, não podemos parar. Como falei anteriormente, não? Os membros da igreja não temos, como nós falamos em espanhol, vacaciones. Não podemos disfrutar de um dia, vou parar, não fazer nada. Não, é todos os dias. Eu agradeço isso, lembrando isso que fala a presidente Messias, é certo, não? Que nós precisamos das ordenanças para estar na presença do Senhor. Exatamente. Muito obrigado, irmãos, pelo tempo de vocês, por terem participado da aula. Mesmo online, eu confesso que eu sinto o espírito muito forte no nosso quórum. Eu sou muito grato pelo apoio de vocês, pelas suas orações. Eu gostaria de convidá-los, né, a que pudessem se preparar, né, para receber as ordenanças de salvação, aqueles que ainda não receberam todas, que nós pudéssemos nos preparar a ouvir os profetas atuais, né? A ouvir o presidente Nelson, a ouvir os nossos líderes, para que nós possamos estar preparados para adversidades que virão. A vida, ela continua, né? Essa situação que nós estamos passando, daqui a pouco vai ser considerado algo normal, a vida vai continuar. Daqui a algum tempo pode haver outro tipo de restrição, né? Então a gente precisa começar essa preparação
para várias outras adversidades. E principalmente, irmãos, preparar o nosso lar. Outro dia eu estava conversando com o presidente Messias, né, agora, o irmão Messias, né, na verdade, falando a respeito disso, né, uma conversa totalmente informal, mas nós precisamos de homens poderosos, né? Satanás, ele vai perder a guerra quanto mais portadores do sacerdócio dignos haver no mundo. Então nós precisamos nos manter dignos, precisamos realizar as ordenanças. Quanto mais fortes nós estivermos, mais preparados estaremos para combater Satanás. Nós precisamos fazer isso, é nossa responsabilidade como indivíduos, né? E também como portadores do sacerdócio. O Pai Celestial, ele nos deu um poder a mais para que nós pudéssemos combater Satanás. Então a gente tem que aproveitar esse poder que nós recebemos do Senhor. E como disse o Elder Bedner, por meio dessas ordenanças, nós vamos receber bênçãos e os poderes do céu, eles vão fluir na nossa vida. Então, gostaria de prestar o meu testemunho de que eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a verdadeira igreja. Nós temos profetas e apóstolos em nossos dias, não temos que duvidar disso. Eles são homens que foram chamados por Deus. Essa aula que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.